Muito boa noite a todos os telenautas aqui da TV 247. Muito boa noite, Alfredo Atier, jurista, para comentar as mais novas atualizações do noticiário brasileiro. Oi, Léo, boa noite. Prazer estar com você. Prazer estar com a comunidade 247 de novo. Prazer é todo nosso. Bom, já vou atualizando aqui o pessoal sobre as notícias do último momento. Isso aí não está na nossa pauta, mas imagino que seja relevante. Ao menos informar o pessoal brevemente sobre o que está acontecendo. Justamente a Câmara dos Deputados acaba de anular o decreto do governo do presidente Lula tratando do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse decreto que foi editado pelo governo do presidente Lula para evitar maiores cortes no orçamento. Só um momentinho aqui, enquanto eu me comunico com a redação. Mas é isso mesmo, pessoal. O decreto foi derrubado. Isso após mesmo a ministra-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ter alertado que isso teria consequências sobre as próprias emendas parlamentares, não é mesmo? Uma vez que o governo agora se vê obrigado a encontrar aí meios arrecadatórios, né, diante dessa derrubada, que ainda assim representaria um aumento no IOF. Bom, só para começar, talvez uma análise breve aí sobre essa situação em torno do IOF e talvez um comentário mais abrangente envolvendo aí as relações de poder entre o governo e o Congresso, por favor. Léo, olha, essa daí são más notícias, né? Quer dizer, o que está acontecendo é que desde o governo Temer, quer dizer, desde a queda de Dilma Rousseff, né, pelo golpe impeachment, né, há um crescimento, digamos assim, dessa força do Congresso, e isso se dá contra a Constituição. Quer dizer, a Constituição não dá ao Congresso a capacidade de gerir o orçamento público. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que vai implementar as políticas públicas que estão na Constituição e ele precisa ter o controle do orçamento, né? Quer dizer, daquilo que é receita, aquilo que é despesa, para ele poder colocar o dinheiro no lugar certo, quer dizer, destinar as verbas do governo, quer dizer, as verbas que são públicas, né, para os lugares certos, né, para implementar os deveres do governo, os deveres do Estado e as políticas públicas. Mas acontece que desde Temer, o que acontece é que o Congresso começou a assumir funções que não eram suas funções, né? E no governo Bolsonaro é evidente, isso se complicou um pouco mais, porque hoje a gente está vendo, né? Foi desbaratado aquilo que a gente já estava falando o tempo inteiro, que o governo Bolsonaro estava simples e tão somente preparando um golpe para se perpetuar no poder, voltar para trás, para a ditadura e assim por diante. E com isso abriu-se um caminho enorme para o Congresso passar a falar sobre o orçamento e colocar as verbas onde desejava. Isso é grave, né? Quer dizer, mas isso também é um sintoma de um momento que nós estamos vivendo em que o sistema internacional econômico, que a gente chama de neoliberalismo, ele se tornou mais agudo, ele se tornou mais forte, não é? E como é que ele se tornou mais forte? O neoliberalismo, diferentemente do liberalismo, Léo, ele prescinde do Estado, ele não gosta do Estado, ele acha que o Estado é um mal, e o Estado atrapalha aquilo que é a governança das empresas, das grandes empresas internacionais, das grandes corporações. E ele, então, quer dar o poder constantemente a figuras autoritárias, que elas se apresentam como autoritárias, mas não têm poder nenhum, elas são simplesmente, digamos assim, figuras que preenchem o espaço do governo, mas que não têm governo nenhum, quer dizer, elas governam em nome desses interesses dessas empresas, dessas corporações. E é isso um pouco que está acontecendo no Brasil, quer dizer, o que acontece com um governo democrático, né, com uma coalizão democrática que essa que é presidida pelo presidente Lula?
ele não consegue estabelecer uma comunicação com o povo. Ele não consegue atender aquilo que a Constituição determina, não é? Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele está sitiado. Em torno dele existem um monte de intermediários. Esses intermediários são os congressistas, que tomaram conta de parcelas importantes do orçamento. Esses intermediários são também as grandes empresas que impedem que haja essa comunicação. Mais grave do que isso, no governo Temer se estabeleceu essa coisa totalmente absurda do teto de gastos, sob pena, inclusive, de criminalização, não é? Veja que foi uma armadilha em que o governo Dilma Rousseff acabou caindo, né? Quer dizer, o impeachment, na verdade, estava determinado por isso. E eles continuam a fazer isso. Você vê, por exemplo, que o governo não tem margem de manobra, nem mesmo para fazer o pagamento, por exemplo, que você vê que a intenção do governo, por exemplo, é resgatar aquilo que os aposentados perderam na questão do INSS, da qual ele nem é responsável. Esse governo não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, mas ele tem a intenção de fazer isso. Então você vê como é complicado para o governo gerir a situação brasileira, agir em nome do povo, porque ele está cercado inconstitucionalmente. É importante a gente lembrar isso. O poder que o Congresso está assumindo sobre o orçamento é contra a Constituição brasileira, né? Muito bom ter essa análise de momento agora com as notícias mais quentes suas, Alfredo. Mais uma vez aqui expressando a apreciação dos internautas pela sua presença, os internautas aqui saudando. Legal. Então, hoje também tivemos aí um julgamento, uma continuação do julgamento, cuja maioria, na verdade, já está formada, isso sim está na nossa pauta, sobre a questão da responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais, postados, é claro, por usuários. Então, temos a maioria formada, tivemos uma única, na verdade, divergência hoje expressada pelo ministro Fachin, e gostaria de entender, da sua perspectiva, doutor, o seguinte: a gente vem escutando dessas plataformas de tecnologia, justamente, a alegação de que isso poderia gerar uma certa censura prévia. Você vê, de fato, a necessidade de mudanças nesse artigo específico do Marco Civil da Internet, que é o artigo 19, que trata da responsabilização, enfim, por esses crimes cometidos? Enfim, se você pudesse explicar a situação atual e como você vê essa necessidade ou não de mudança na legislação, por favor. Então, Léo, primeira coisa importante, não me chamar de doutor nem de senhor, por favor, tá? É a condição importante para a gente poder conversar aqui, né? A gente fala tanto de democracia, né? Então é importante isso. Léo, o que está em jogo é a validade, né, ou a eficácia do artigo 19 da lei. Esse artigo, ele estabelece o seguinte: as plataformas, as redes, elas são responsáveis se elas não, por exemplo, se houver um conteúdo trazido por alguém que não pertence à rede, não pertence à plataforma, mas é um usuário da plataforma que se utiliza da plataforma para, por exemplo, veicular lá os seus produtos, as suas notícias, seja lá o que for. Se ele, por exemplo, usa de discurso de ódio, transmite preconceito, intolerância, ou se ele transmite fake news, assim por diante, a plataforma ela não é responsável, a não ser que, está lá no artigo 19, o judiciário determine que ela retire aquele conteúdo, né? Então, ela não pode decidir sobre a retirada do conteúdo. Essa é a regra do artigo 19. É claro que existem outras regras que estão envolvidas na própria legislação, né, de proteção daquilo que se estabelece no meio digital, né,
que determina que as plataformas tenham uma certa cautela, né, para evitar, por exemplo, fraude, gente que vende produtos inexistentes, gente que dá golpe por meio das plataformas, e assim por diante. Que é um pouco você transmitir aquilo que existe no ambiente do dia a dia para o ambiente digital, o ambiente real para o ambiente virtual, né? Mas aí, o que está em jogo agora, nesse momento, é a validade desse artigo. O que significa se ele perde a validade, né? Significa que aí as redes e as plataformas vão ter que ter um pouco mais de cuidado com relação àquilo que os seus usuários fazem, né? Então elas vão ter que estabelecer, digamos assim, um mecanismo, eu acho que seria a solução mais razoável, né, a partir dessa decisão do Supremo que já está se desenhando. Elas vão ter que estabelecer um mecanismo de mediação para saber se as pessoas estão abusando ou não de direitos, cometendo crimes, né, ou difundindo notícias falsas, ou acusando, ofendendo alguém e assim por diante, né? Quer dizer, então, aí elas vão ter que montar um certo esquema para poder fazer isso, fazer essa mediação. O que é, em verdade, claro, uma coisa bastante custosa, né? Quer dizer, digamos que em geral, né, as pessoas que fazem uso da internet eles não têm, quer dizer, as plataformas e as redes não têm, assim, digamos, recursos para fazer isso absolutamente. Então, o grande perigo é que, com receio de virem a ser processadas, essas redes, essas plataformas passem a exercer, digamos assim, esse controle de uma maneira mais rigorosa do que aquela que seria esperada. Então, aí o receio é que isso transborde para ser uma censura, né? Hoje o Supremo já tem maioria, ele tem 7 votos a favor de não dar validade para o artigo 19, portanto, estabelecer essa obrigação das redes e plataformas. E o ministro Fachin deu um voto divergente, já tinha sido dado o voto pelo ministro. Agora esqueci o nome dele, que é o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro, que é o ministro ligado à Igreja Evangélica, né? O André Mendonça. O André Mendonça. E aí ainda tem mais votos para serem colhidos, né, até chegar aos 11. O que eu acho que tem, o que eu acho que, digamos assim, que está em jogo nisso aí, né? Eu acho que, na verdade, que talvez o Supremo ele esteja adotando uma postura um pouco mais rigorosa diante dos abusos que são cometidos efetivamente dentro das redes e dentro do ambiente digital. Isso existe mesmo, de fato, né? A gente tem a influência sobre um monte de coisas da vida, mas sobretudo sobre a política, sobre as eleições, que é dada exatamente pela utilização abusiva dos meios digitais. Mas isso não pode levar a uma criminalização ou uma responsabilização irrestrita daqueles que têm redes. Por exemplo, tem gente que se utiliza da rede, é o caso do 247, é o caso do jornalismo independente, sério, como o 247 é o exemplo, né? E que tem esse cuidado, quer dizer, não está aqui para transmitir notícias falsas, está aqui para fazer um trabalho de jornalismo sério, não é? E tem que dar liberdade para as pessoas que vão utilizar esse espaço, né? Porque, obviamente, entrevista muita gente, essas pessoas vêm aqui, dizem coisas segundo os seus interesses, claro, e não tem como fazer uma mediação. Quando você está fazendo jornalismo, como é que você vai fazer esse tipo de mediação? É impossível, né? Isso também seria o esperado no grande jornalismo, no jornalismo corporativo, no jornalismo tradicional, né? Mas, evidentemente, não acontece porque ali há uma censura dada por interesses que são os interesses corporativos. Mas aqui não é isso. Eu entendo, Léo, que isso não vai alcançar essa imprensa séria, quer dizer, essas pessoas que efetivamente se utilizam no meio digital, como é o caso do 247, para transmitir um jornalismo verdadeiro, informações fidedignas, que vai atrás da verdade, que está sempre buscando encontrar espaços críticos dentro da sociedade e assim por diante. Eu entendo que isso não vai afetar, mas vai afetar diretamente aquele jornalismo fake que existe, que a gente sabe que existe na internet, que não é verdadeiro jornalismo, vai afetar
as pessoas que se utilizam das redes, que são os influenciadores, para gerar, digamos assim, uma propaganda falsa, gerar fake news e tudo mais. Então, eu tendo a observar essa decisão do Supremo com uma certa cautela. Eu acho que não é o ideal que o Supremo faça isso, nunca. Eu acho que seria o ideal uma postura do Congresso Nacional de levar à frente uma legislação que resolvesse esse problema, mas o Congresso Nacional engavetou um projeto de lei extremamente importante que ia regular essa utilização das redes, e um projeto que era baseado na legislação europeia. A Europa tem uma legislação muito importante sobre isso, né, e tem sido usada como um modelo. E a gente copiou, de certa forma, essa legislação, só que o Congresso engavetou esse projeto, e o Congresso não dá, assim, digamos assim, um alento para ninguém. O Congresso hoje, assim como ele cerca o Executivo, ele se apropria do orçamento, ele também tem tomado um direcionamento que é simples e tão somente voltado para os próprios interesses dos congressistas, né? Isso na maioria. Claro que tem exceções importantes e há um grupo importante dentro do Congresso que não faz isso e jamais fez isso, mas isso lamentavelmente está acontecendo. Então, se a gente não tem essa segurança de um Congresso legislar, que seria a solução, a melhor solução de todas, a gente tem que ficar observando essa decisão do Supremo. E sabe qual é o problema também, Léo? Que aí você tem dentro da sociedade também iniciativas de cercear também o trabalho do Supremo Tribunal Federal e de criticar o trabalho do Supremo, e isso também é um outro problema dentro da sociedade, né? O Supremo também hoje assumiu uma função muito maior do que aquela que a Constituição estabeleceu para ele. Os ministros não têm se mostrado sábios o suficientes para conter essa sua atividade, né? Essa sua atividade mais, o seu trabalho mais ativo, assim, em termos de intervirem nas questões que são importantes, não é? Então não há essa autocontenção. Então, lamentavelmente, há um monte de projetos, e em geral são projetos conservadores, são propostas conservadoras dentro da sociedade para cercear esse trabalho. Então, eu acho que a gente está num impasse, né? Um impasse institucional muito, muito preocupante. Mas, de forma geral, eu acho que o Supremo vai decidir essa questão e não vai estender para impedir o trabalho livre daqueles que exercem efetivamente um trabalho sério dentro do meio virtual, né? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Mas a gente não tem garantia nenhuma de que a sociedade, sobretudo esse lado conservador, mas não é o lado conservador, é o lado mais reacionário, o lado da extrema-direita, eles vão se utilizar dessa justificativa para tentar cercear o trabalho sério que está sendo empreendido, porque estão fazendo isso em relação a tudo mais, né? Todas as instituições, né? É isso aí, com certeza. Alguns ministros já expressaram, inclusive, ressalvas, né, em seus votos, tratando justamente dessa questão, né, da proteção ao jornalismo digital, e isso imagino que deve ser uma preocupação muito grande. Mas queria tratar também de um tema que ainda envolve, é claro, né, o âmbito jurídico, mas que pode parecer que não. É o seguinte, a gente teve a triste notícia ontem de que a brasileira Juliana Marins, não sei se a gente chegou a comentar sobre isso no painel, a turista brasileira que estava na Indonésia, numa trilha, num vulcão, caiu de um penhasco, não pôde ser resgatada, e muitas críticas justamente ao país, à Indonésia, por conta dessa suposta, né, falta de ímpeto nas buscas, e muita gente também relembrando aí um passado, inclusive alguns articulistas nossos se referindo a isso, gerou bastante tensão diplomática, não é? Que é essa situação quando ocorre, por exemplo, tráfico de drogas em um país islâmico como a Indonésia, acaba, enfim, executando cidadãos brasileiros. Queria saber primeiro como você recebeu essa notícia, se você Tia, imagina que
o governo deve reagir de alguma forma? Como serão os próximos passos para todo esse traslado? Tudo isso, talvez, de um ponto de vista jurídico, por favor. Léo, é uma notícia muito triste, né? Porque, enfim, é uma brasileira, não é? E a gente tem que sempre que ter esse grau de cuidado e de solidariedade, né? A gente não pode tratar nada do que acontece com brasileiros e brasileiras, né? Seja aqui, seja fora do Brasil, de forma leviana, né? Isso é muito importante. A gente não pode cometer o pecado, né, que recentemente alguém da grande imprensa cometeu, da imprensa corporativa, de tratar uma morte como uma mortezinha, né, sem importância. Não. Cada pessoa, né, cada vida importa. Né? A gente viveu aquele momento importante, né, das vidas negras importam, e isso se estende a todo mundo. Cada vida importa, todas as vidas importam, né? Então a gente fica muito triste quando isso acontece com uma brasileira. E, sobretudo, alguém que estava lá para praticar o seu esporte, né? Ela foi lá para fazer o montanhismo, e o que se espera quando você vai fazer turismo em qualquer lugar, seja qualquer tipo de turismo, é que haja o mínimo de segurança para a atividade que você realiza, né? E isso tem que ser dado de várias formas, né? Por exemplo, ali se tratava de um parque que tem uma trilha, um parque nacional. Então, é claro que se você tem um parque onde tem uma trilha, o que se espera é que nesse parque haja segurança para a realização dessa trilha. Ou então uma proibição para fazer determinados, para ir a determinados espaços. E tudo indica, quer dizer, a gente não tem todas as informações, né, mas tudo indica que não havia esse tipo de precaução. Não havia sequer dentro desse parque uma equipe preparada para buscar quando alguém se perdesse imediatamente, ou dar os primeiros socorros, etc. O encontro do corpo da Juliana se deu depois de 4 dias, né? Isso é sério, porque, enfim, se ela teve uma queda, ela passou por necessidades, ela precisava de um atendimento imediato, e isso não aconteceu. Então, isso não está muito bem esclarecido, isso está, digamos assim, nos deixa efetivamente muito tristes e também um pouco revoltados com essa situação, com essa demora. Mas, além da responsabilidade do governo da Indonésia, existe também a responsabilidade privada, quer dizer, quem é que organizou efetivamente esse tipo de turismo? Quem é que assegurou para essas pessoas que elas poderiam fazer isso sem qualquer tipo de risco? Porque, claro, o montanhismo, como outros esportes, tem lá os seus riscos previsíveis, né? Mas ele não pode chegar a esse ponto, porque se trata de turismo, não se trata de alguém fazendo um esporte radical, porque profissionalmente está ligado a isso, não é isso. Quer dizer, é um turismo, quer dizer, tem uma pessoa que está lá para lazer, né? Vai fazer essa trilha por lazer. Então, quem vendeu esse pacote, quem organizou essa excursão ou essa caminhada, também pode ter responsabilidade. Então, ela também essa empresa que fez isso, ou as pessoas que organizaram, também podem ser responsabilizadas porque não deram a segurança que é necessária para qualquer tipo de atividade. Então, agora a gente tem de lamentar, claro, né? É irreversível, a perda da vida irreversível, familiares devem estar absolutamente arrasados com essa situação, amigos, amigas e tudo mais, não há como recuperar isso. Agora, o que precisa ver e eu acho que isso tem havido, porque, sobretudo, o governo Lula, como lá atrás o governo Dilma Rousseff, quando procurou impedir que houvesse a execução dos brasileiros, né, que estavam lá praticando um crime, que tem uma pena gravíssima, que é a pena de morte, né, na Indonésia, mas impedir que efetivamente isso tudo acontecesse. E aqui há um empenho, efetivamente, a gente vê o resgate, por exemplo, das pessoas que estão em locais de guerra, feito pelo governo brasileiro, assim, de imediato, feito lá na Palestina, num momento extremamente grave, feito em Israel, feito no Irã, e assim por diante. Quer dizer, então há um empenho desse governo, e eu tenho certeza que ele também vai se empenhar para poder fazer o traslado do corpo para cá, e observar também para ajudar a família,
todas as condições em que isso tudo aconteceu para que a família possa depois tomar medidas jurídicas de pedir uma indenização, né? E que é cabível. Essa indenização é cabível dependendo de todas as condições, dos contratos que foram feitos, da forma como foi realizada essa viagem. Então, o alento, digamos assim, é uma indenização, né? E isso é possível buscar. Mas o mais grave aconteceu, né, de lamentar isso que tem acontecido, né? Eu acho que por maiores protestos que a gente possa fazer, que o próprio governo possa fazer, isso tudo não vai solucionar a questão principal, né, que foi a morte da jovem turista. Ela tinha 27 anos, é muito triste, né? Realmente muito triste. Bom, a gente já vem caminhando aqui para o final da entrevista, mas enquanto o Joaquim de Carvalho não chega com o seu convidado especial de hoje, que é o Julian Lemos, ex-deputado, que promete aí revelar bastidores do bolsonarismo, revelações bombásticas, queria introduzir brevemente um comentário, talvez breve, vamos esperar aqui talvez o Joaquim chegar, para a gente finalizar a nossa entrevista, sobre o caso do INSS. É o seguinte, a gente teve um desdobramento que eu considerei bastante interessante, porque aconteceu o seguinte, ontem passou a ser divulgado na imprensa que certas menções a Sérgio Moro e Onyx Lorenzoni, além do deputado Fausto Pinato, no mesmo, levaram a Polícia Federal a remeter ao Supremo a investigação sobre as fraudes contra os aposentados. O próprio ministro Dias Toffoli, que determinou o ressarcimento integral às vítimas da fraude e fixou certos períodos para esse ressarcimento, aludiu à Operação Lava Jato. Bom, gostaria de ter a sua impressão, por favor, Atié, sobre o envolvimento dessas figuras bolsonaristas aí nessa operação sem desconto e, em especial, talvez em mais detalhe, do Sérgio Moro, por favor. Então, Léo, primeiro que isso está envolvido nessa questão que a gente comentou logo de início, né, que é essa coisa do cerco ao governo, né, esse estado de sítio, digamos assim, em torno do governo, o governo sitiado, com impossibilidade de manobrar, como é a sua atividade, o orçamento público, né? E esse caso é um caso típico disso, porque, veja, o governo está absolutamente empenhado, então moveu, inclusive, uma ação pela a Advocacia Geral da União, não é? Para levar à frente esse ressarcimento, né? Porque o que há, em geral, são fraudes, né? São empresas que fraudaram o INSS, quer dizer, o governo vítima disso, o INSS é vítima disso, o orçamento brasileiro é vítima disso, e fraudaram os aposentados e as aposentadas pensionistas, fazendo descontos sem autorização, né? Quer dizer, então pegaram a parte daquilo que é o pagamento que o governo faz para aposentados, aposentadas pensionistas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é mostrar esse empenho. Quer dizer, o governo não tem responsabilidade pelo que aconteceu, mas ele assume a responsabilidade de indenizar essas pessoas. Isso é bem importante. O fato de estar lá agora essa ação no Supremo, quer dizer, o objetivo foi suspender ações individuais de pessoas indo buscar esse ressarcimento e já decidir o ressarcimento para todo mundo, para que ele seja igual e ocorra ao mesmo tempo, quer dizer, e haja, digamos assim, uma proporcionalidade. Isso é bem importante também que o Supremo faça isso. É tipicamente uma coisa que tem que ser levada a um tribunal como o Supremo Tribunal Federal. E a tentativa agora é de fazer um acordo. Mas, veja só que coisa interessante, né? O fato de personalidades públicas, quer dizer, que exercem funções públicas importantes no parlamento ou no executivo de estados, né, estarem envolvidas nesse processo, quer dizer, estarem envolvidas no sentido de receberem financiamento para suas candidaturas ou para sua vida eleitoral e assim por diante, dessas empresas que fraudaram o INSS e fraudaram os aposentados, aposentadas e pensionistas. Isso é extremamente grave, né? Porque isso aí
a par da responsabilidade dessas empresas, né, dessas falsas empresas que retiraram dinheiro sem autorização, se apropriaram do dinheiro de pessoas e do Estado brasileiro sem autorização, você tem uma ligação entre esses fraudadores, essas fraudadoras e autoridades públicas. Isso é o mais grave de tudo, né? Porque você, então, autoriza que penetre no Estado brasileiro pessoas que estão vinculadas a esse esquema de fraude, né? Então você tem, assim como aconteceu no governo Bolsonaro, né, governo entre aspas, né, você tem uma associação de pessoas que exercem atividade, que se espera que elas exerçam um determinado tipo de atividade, porque estão nos mais altos cargos públicos possíveis, né, no legislativo ou no executivo, essas pessoas, elas acabam estando vinculadas às empresas que efetivamente causaram a fraude. Então, os interesses se comunicam nisso tudo. Isso eu acho extremamente grave. E a responsabilidade dessas pessoas, se for comprovada, claro, né, elas têm de levar ao ponto de, inclusive, perderem seus mandatos. Né? Esse é o mínimo que se espera de resposta a um fato como esse. Né? Porque esse financiamento foi evidentemente ilegal. A origem do dinheiro é ilegal e o financiamento de campanhas é também ilegal. Com certeza, vamos aguardar aqui ansiosamente se a gente consegue obter mais detalhes aí também sobre o envolvimento do Sérgio Moro em todo esse escândalo. Bom, chegando aqui ao fim da entrevista, passo a bola para você, Alfredo Atié, se despedir da nossa audiência mais uma vez, agradecer a sua participação. Muito obrigado. Léo, obrigado você. Eu gosto sempre de estar aqui no 247, né? Sempre um órgão de imprensa extremamente sério que faz o papel de um jornalismo independente que o Brasil necessita, né? Então, para mim é um prazer. Foi um prazer te conhecer, estar aqui com você hoje, né? E um abraço carinhoso a toda a comunidade 247 que acompanha, participa, opina. É maravilhoso poder participar disso. Viu? Um grande abraço. Maravilha, forte abraço.